Pessoal, vamos então para a caracterização de escoamento. Tá? O que se diz quando a gente fala da caracterização do escoamento? Tá? A gente vai estar falando do comportamento das partículas de fluido dentro de um dado conduto. Né? Então, quando ocorre o escoamento em um conduto forçado, né, um conduto fechado, tá? Essas partículas de fluido, as moléculas desse fluido, podem se apresentar ou apresentar comportamentos um tanto quanto distintos. E elas vão estar relacionadas também, então, à velocidade com que essas partículas elas transitam, né, de uma região para outra do nosso conduto de transporte. Tá? Uma situação bem eficaz que a gente consegue observar essa diferença de comportamento, tá? Está associada apenas a abrir a torneira, né, da nossa casa. Né? Provavelmente você já tenha visto isso ou notado que se você abrir o fluxo, né, abrir o registro, né, pouco, né, ou seja, liberar uma pequena vazão de fluido, né, ou seja, uma velocidade bem pequena de fluido, você tem um regime mais uniforme, né, sem oscilação. Né? E quando você abre bastante a torneira, o fluido ele apresenta uma agitação maior, né? Ele tem uma turbulência, tá? Ou oscilações dentro do fluxo. Tá? Então, isso são as características do comportamento. Tá? Então, um fluxo mais uniforme ou um fluxo mais oscilatório, no qual a gente pode representar aqui. Essa foto foi retirada uma torneira aqui em casa, tá? Com um fluxo bem pequeno, ou seja, a torneira aberta pouquinho. Você consegue perceber que tem sim certas oscilações, porque no caso é a água, tá? E a água ela tem a viscosidade muito baixa, tá? Ou seja, ela tem uma resistência muito pequena ao escoamento. Então é muito difícil você gerar um fluxo, né, sem tanta perturbação, né? Ou seja, sem tanta oscilação. Mas você consegue perceber um formato mais uniforme, né? Algo mais limpo. Agora, quando eu abro essa torneira de forma total, você consegue perceber que esse fluido, até mesmo a cor da água, parece esbranquiçada, né? Isso aqui não é cloro não, tá, gente? É exatamente porque aqui dentro o fluido está agitado. Né? Então, essa agitação do fluido dá esse aspecto, esse formato dessa oscilação. Tá? Então, um fluxo com baixa oscilação, tá? E um fluxo com alta oscilação. Tá? Esses dois tipos de fluxo, eles vão receber aí dois nomes. Né? Um fluxo, isso aqui na verdade não seria um fluxo laminar, tá? Mas esse seria um fluxo turbulento. Isso aqui seria um fluxo chamado transiente. Tá? Com baixa oscilação. Tá? Sem oscilação, né, seria o laminar. Então vamos dar uma olhada aqui para os escoamentos. Né? O que é o escoamento laminar? Tá? O escoamento laminar ele acontece quando o fluido ele apresenta um escoamento em forma de camadas, né, ou lâminas. Né? Então você tem uma região de fluxo mais próxima, por exemplo, do conduto de transporte, o nosso tubo, tá? Nessa região interna, então tem uma camada de fluido passando nessa região mais externa, uma camada de fluido passando nessa região mais interna, uma camada de fluido passando no meio, uma camada de fluido passando aqui mais embaixo e uma camada de fluido passando aqui nessa situação mais próxima à outra parede no nosso conduto de transporte, né? Gerando a ideia daquele gradiente, né? Velocidade mais baixa nas extremidades, ou seja, próximas às superfícies sólidas de contato, onde acontece o princípio da aderência, e conforme você vai para as camadas mais centrais desse conduto, a velocidade de escoamento ela é um pouquinho maior. Tá? Então você tem, né, que as propriedades do fluido, né, dentro desse regime de escoamento, elas são preservadas, ou seja, a velocidade é a mesma sobre essas linhas. Isso aqui também é chamado de linha de corrente, tá, gente? Então eu tenho uma linha da correnteza do fluxo formada nessas camadas. Tá? Então ele tem o mesmo comportamento, as características, as propriedades de pressão, velocidade são sempre mantidas as mesmas.
tá? E o interessante desse tipo de escoamento, né, vamos comentar um pouquinho, deixa eu só ver aqui, não, já vai para o turbulento, né? É que nesse tipo de escoamento não vai ocorrer a troca de massa. O que é troca de massa, tá, gente? Eu sei que a gente ainda não falou de transferência de massa, mas transferência de massa é quando você tem uma quantidade de massa mesmo em um determinado ponto e essa quantidade de massa ela vai para um outro ponto. Tá? Então não existe aqui a troca de massa entre camadas. Tá? Então você tem uma quantidade de massa de fluido nesta camada, ela não vai para a camada superior e nem vai para a camada inferior. Ela é mantida nesse mesmo nível. Tá? E isso, né, faz com que a viscosidade desse fluido ela tenha a tendência, né, a amortecer, tá, o surgimento de oscilações. Então a resistência ao escoamento do fluido vai amortecendo, né, a geração de turbulência ou aquelas oscilações no fluxo do escoamento. Tá? A questão aqui principal é que o fluxo laminar, né, ou o escoamento laminar, ele não é o mais característico da natureza. Tá? O mais característico é o turbulento. Tá? Por quê? Né? O escoamento laminar ele precisa de algumas questões bem definidas, tá? Ou situações bem definidas. Quais? Né? Um fluido de alta viscosidade, tá? Ou seja, ele tem uma grande resistência. Então, quanto maior a resistência, maior a tendência de amortecer, né, ao surgimento de oscilações. Tá? Pensa numa mola, né? Se a mola ela tiver uma constante elástica muito grande, qualquer força uma elasticidade muito grande, melhor não constante elástica, né? Quando você aplica uma força sobre ela, ela começa a oscilar. Né? Essa oscilação gera turbulência, né? Seria a oscilação da mola, ou a oscilação do fluido. Tá? Porque elas têm uma elasticidade muito alta. Agora, se eu tenho uma elasticidade muito baixa, ou seja, uma resistência muito grande, eu aplico uma força, ela vai oscilar pouco. Tá? Então ela está amortecendo o sentido da oscilação, ou seja, a ocorrência dessas turbulências no nosso fluxo. Tá? Então, quanto maior a viscosidade do fluido, com maior tendência você vai ter de amortecimento e o fluxo ser laminar. Mas também, né, você precisa, no caso, ter uma baixa velocidade de escoamento para isso acontecer. Tá? Então, alta velocidade vai estar associada à turbulência, né, e baixa viscosidade também vai estar associada à presença de turbulências. Tá? Você fala, tá, aonde que nós podemos aplicar esses tipos de conceito? Tá? Gente, vamos falar do turbulento, daí depois eu vou falar de uma aplicação deles, né? Para a gente conseguir situar-se. Não digo aplicação teórica, né? Ou melhor assim, a ideia de onde que eles possam ser representados. Tá? Então, escoamento turbulento. Tá, gente? O escoamento turbulento, você vai ter então o fluxo, né? Ele não é bem definido, não existem as camadas. Tá? Então, o fluido ele vai apresentar as oscilações. Então, em um dado momento, você tem uma massa de fluido localizada em um dado ponto e ela vai migrar para uma outra região, né? Ou para uma região mais baixa, ou ele está numa região mais baixa e ele vai para uma região mais alta. Então, o fluido ele é meio um movimento irregular, ou digamos ali, caótico, né? Então você vai ter as massas de fluidos sendo transportadas para todas as regiões. Você tem maior colisão, tá? Tudo isso acontecendo, tá? Então eles não vão ter essas características bem definidas como o laminar, tá? Essas oscilações entre as posições, né, das partículas promove alteração nas propriedades. Então você vai ter pontos, né, onde que a velocidade vai ser alterada. Então a velocidade nesse ponto não necessariamente é a velocidade neste ponto, que não é necessariamente a velocidade nesse ponto, por mais que eles estejam, por exemplo, na mesma linha de corrente. Tá? E vai acontecer então a transferência, né, de quantidade de movimento, tá? Então quantidade de movimento, massa em relação à velocidade, entre as regiões de massa líquida, não massa sólida, no caso as barreiras, né, do nosso conduto. Então ele vai ter
essa relação, essa mudança, né, de posição da massa de fluido. Tá? Então vamos lá, gente. Qual é a importância de vocês, por exemplo, saberem isso dentro da engenharia? Tá? Um fluxo turbulento, tá, ele promove para nós, por exemplo, uma melhor troca de calor. Tá? Professor, como assim ele promove uma melhor troca de calor? Né? Então vamos entender. Né? O fluxo laminar, né, como eu disse, a massa de fluido, ela vai permanecer nessa camada. Tá? E o que acaba acontecendo, de forma geral? Tá? O fluido, ele escoa nessa região, ele tem uma certa temperatura. Vou chamar aqui de temperatura 1. Tá? E a região externa tem uma temperatura 2. Tá? Quando, né, uma das temperaturas for diferente da outra, né, digamos, se eu tenho temperatura 2 maior que a temperatura 1, isso vai decorrer de uma transferência de calor da região externa para a região interna, ou seja, eu vou estar inserindo energia térmica no meu fluido, fazendo com que a temperatura dele aumente. Tá? O que acontece no fluido laminar? Como essa camada de fluido ela sempre permanece nessa região, ela vai esquentar ou vai aumentar a sua temperatura mais rapidamente. E quando essa região atingir temperaturas muito próximas à temperatura externa, ela vai funcionar aqui como um refletor, né? Ele vai incapacitar que ocorra a troca de calor entre essas duas regiões. Tá? Então, essa região ela começa a aumentar-se a temperatura até que ela se aproxima muito de T2, tá? Vou colocar aqui muito próximo de T2. E isso dificulta a transferência de calor. Tá? Então ele vai conseguir aqui formar uma camada, vai ocorrer uma saturação de temperatura, evitando que se ocorra. Claro, esse parte do fluido vai estar transferindo calor para essa, mas o fluido não é um bom condutor térmico. Né? A gente não falou disso ainda, mas no geral o fluido ele não é um bom condutor térmico. Então ele não vai conduzir calor para essa região interna. Então essa região interna ela vai ter alteração de temperatura, mas não tanto. E você dificulta a passagem de temperatura, né? Ou a troca de calor entre essas duas regiões. E o mesmo acontece caso fosse o contrário, né? Ou seja, você teria a temperatura 1 maior que a temperatura 2, ou seja, o fluido ele passaria calor para a parte externa. Tá? Então o fluxo laminar ele dificulta, tá, a troca de calor. Já o fluxo turbulento, ele facilita a troca de calor. Por quê? Como não vai ter uma camada de fluido nessa região em cima, não vai ocorrer essa saturação. Então, esse fluido que nesse momento está aqui, recebeu calor e aumentou sua temperatura, ele vai para a região mais baixa. Isso, uma região que está mais localizada centralmente, vai para a região mais cima e recebe esse calor. Então você tem uma eficiência maior nessa troca de calor. Então quando a gente fala em trocadores de calor, por exemplo, radiadores, reatores, trocador casco-tubo, que é muito utilizado na engenharia química, né? Trocadores de calor por placas, né? Utilizada para pasteurização, por exemplo, de alimentos, né? A ideia é que você consiga favorecer a troca de calor, né? Ou você retirar calor, ou você transferir calor para o meio que você deseja. Tá? Então é legal nesses casos que a gente utilize fluxos turbulentos, né? O escoamento do tipo turbulento. Então isso a gente provoca essa turbulência, né? Então ao invés de a gente querer que ocorra as características laminares, né? Você provoca a turbulência. Como? Aplicando uma bomba, né? Aplicando uma máquina de fluxo para aumentar a pressão e aumentar a velocidade de escoamento desse fluido. Tá? Você coloca sinuosidades
tá, nesse conduto para fazer com que você gere perturbações e oscilações dentro desse fluxo para que ele se torne turbulento, como chicanes, tá? Ou se você olhar para um radiador, por exemplo, ele é feito de várias curvas, né, para provocar esse tipo de turbulência, para favorecer a troca, porque ou você quer liberar calor, no caso, por exemplo, de um radiador de um carro. A ideia é que você elimine o calor do motor para que não tenha o seu motor ele não seja deformado por ações térmicas, tá? Então você favoreça essa troca, tá? Em outras situações, o fluxo laminar é melhor, né? Quando eu quero evitar a troca de calor. Digamos, eu vou transportar um fluido que ele é inflamável, né? Ou ele é instável, né? Se a oscilação de temperatura, né, ocorrer, pode mudar alguma propriedade desse fluido que não é interessante para a produção dele. Né? Então eu precisaria fazer um conduto com isolamento térmico, né, para ele não receber calor e nem eliminar calor. Né? Isso poderia prejudicar o fluido ou o produto que eu estou fazendo. Tá? E o escoamento laminar ajuda nesse caso para que evite essa troca. Né? Então você consiga permanecer com as propriedades do nosso fluxo. Então depende muito dessa situação. Não tem um fluxo que ele é melhor. Tá? Existe o fluxo adequado para cada situação. Tá? Então, algo importante que a gente precisa olhar. Tá? Gente, fluxo laminar, fluxo turbulento, as características. No próximo eu vou falar para vocês como a gente consegue fazer, né, sem ser visualmente, ou conceituar e caracterizar esse tipo de escoamento. Então, até daqui a pouquinho, eu já volto.